estamos começando uma série sobre o livro de Daniel. Profecias lindas do reino de Deus, do poder de Deus, da presença do Senhor na história da humanidade, da terra à nova terra. Se inscreva no nosso canal, seja bem-vindo, compartilhe, participe conosco desta bênção de estudar a palavra do Senhor. Vamos orar pedindo o Espírito Santo. Santo Deus e Pai, ó Senhor, pedimos a Tua presença, a Tua misericórdia, a bondade sobre nós através do Espírito Santo. Nos dê entendimento, nos dê a Tua presença para estudar a Tua palavra. Ó meu Pai, abre a nossa mente e o nosso coração para receber a Tua bênção, a Tua luz. Nos fortalece, meu Senhor. Abençoa todos que estão comigo orando neste momento. Abençoa a sua casa, sua vida espiritual, seus filhos, sua família. Abençoa, meu Senhor, misericordioso e bondoso, piedoso, amoroso e fiel. Amém. Capítulo 5. A escritura na parede. Verso 1. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 de seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Verso 4. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata e de bronze. Deram louvores, não honraram o Deus Criador, como Nabucodonosor honrou, aceitou, se converteu o rei. E aqui o filho não honrou, não seguiu o exemplo do pai. E os seus pensamentos o turbaram. Por quê? No mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, o candeeiro do templo, que tem as 7 luzes de Deus, o Espírito Santo da salvação, do amor, da paz, da eternidade, do perdão, as luzes de Deus, da sua justiça, do seu amor, foi zombado. Então veio apareceram uns dedos defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Olha só, e ficou então com medo. O rei ordenou que todos os sábios pudessem interpretar aquela mensagem. Aqui, as lições lindas dessa história real, que nós devemos honrar a Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, adorai-o em espírito e em verdade. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, adorai. Honre, busque a majestade, o poder, o louvor, a glória, a santidade, o Criador do universo. E aqui aparece então uns dedos de mão de homem, algo celestial, dedo de mão de homem. Então, de quem eram esses dedos? Jesus. Jesus, esse dedo de mão de homem. Quem é o Filho do Homem? Quem é que se fez carne e habitou no meio de nós, se fez homem? Ali já estava ensaiando a vinda de Jesus à terra. E o Verbo se fez carne, habitou no meio de nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus veio em corpo inteiro. Ali era só os dedos de Jesus escrevendo. Jesus escrevendo nas paredes as palavras. O que Jesus escreveu lá? Os dedos de Jesus Cristo, dedos de homem. Jesus veio com as mãos de homens, cabeça de homem, o corpo, mas com o Espírito eterno. Deus se fez carne, completo, os pés salvadores, as mãos de Jesus. Ele veio por inteiro, mas ali ele mostrou só os dedos. Que revelação linda! Jesus está presente aqui, neste momento, diante do rei da grande Babilônia. E aqui diz que ele estava julgando. Em João, você pode pegar em João, no capítulo 5, também, olha, a coincidência, ou providência, né? No capítulo 5, verso 22 de João,
né? Aqui é capítulo 5, verso 5 de Daniel. E o capítulo 5 de João diz quem é Jesus. O que ele veio aqui de corpo inteiro? Não veio só os dedos de mão de homem. Veio como homem mortal para salvar e nos tornar imortais. Nos salvou. Oh, glória a Deus. Glorifica o nome de Deus, porque ele veio, viveu entre nós para salvar todos nós. João 5:22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. E o rei então não conseguia interpretar. Outra luz sobre esse texto é que as palavras escritas aqui na parede do palácio, Mené, Mené, Tekel e Parsim, diz o seguinte: foram em aramaico, foram escritas em aramaico. Então, o rei falava o aramaico. O aramaico é o idioma, a língua oficial da Babilônia e daquela região ali, da Babilônia, dos persas, dos medos, aquela região toda era o aramaico a língua oficial, não era o hebraico. Era o aramaico. Então ele entendia o que estava lendo, ele não entendia a interpretação. É como você lê a Bíblia, às vezes você lê a Bíblia, mas você entende as palavras, mas não entende a compreensão daquela mensagem. Você lê aqui o Apocalipse, Daniel, tanta coisa, eu estou entendendo as letras, mas não estou entendendo a mensagem, o que quer dizer. Então ele entendeu o que estava escrito ali, mas não entendia qual era a interpretação daquela palavra. O rei Belsazar. E os demais entenderam aquelas palavras na parede, mas não entendiam o significado daquelas palavras. Então, os sábios não conseguiram. A rainha mãe, então, indicando Daniel, fazendo aqui um resumo, porque é uma história grande, para o vídeo não ficar grande. Então, a mãe mandou chamar Daniel, que tem o Espírito de Deus, as revelações de mistérios, de enigmas das profecias. Deus deu o dom a Daniel. E Daniel se apresenta ao rei. E ele diz tudo aqui, que Belsazar não aprendeu com o pai o que Deus fez com Nabucodonosor. E ele viu, Belsazar sabia de tudo, que deveria temer a Deus, mas não temeu. Quantas pessoas sabem que tem que temer a Deus, tem que buscar ao Senhor Jesus, mas não buscam. Não somente o reino, mas ele como homem, como líder daquela nação, não levou seu povo para Deus. E aqui diz, adorai o Criador, adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar. Mas resumindo, o rei desonrou Deus, tomando bebida alcoólica nas taças de ouro do templo de Jerusalém. E aí aconteceu, né? Jesus aqui já se manifestando, a mão de Jesus, os dedos de Jesus escrevendo. O que Deus escreveu? Primeiro, está aqui, Mené, Mené, Tekel e Parsim. Aí o primeiro Mené, Mené, contagem, contado. Então ele foi analisado, contado os seus erros, os seus pecados. E fala aqui que foram duas vezes contado. Mene, Mene, contado duas vezes. Contou a primeira vez, deu uma chance para ele. Deus contou, ele não estava no padrão de Deus. Então Deus deu mais uma chance para ele, para contar de novo, para ver se ele melhorou, se ele mudou de vida, nasceu da água e do Espírito, se ele buscou os frutos de Deus, para honrar a Deus. Mas ele só piorou, não melhorou, não abraçou a oportunidade que ele teve de conhecer a Deus através de Daniel, do próprio pai que testemunhou para ele. Eu acredito que Nabucodonosor chamou ele e disse, meu filho, tema ao Deus de Daniel. Ele é Deus de justiça, Deus verdadeiro, que honra, que salva, mas também ele julga. Ele é o Deus do destino, de luz ou de escuridão. Então, contou a primeira vez e contou a segunda vez, ele não melhorou, não se arrependeu,
não buscou a luz, o caminho, a porta de Deus. A oportunidade foi dada. Gente, não vamos perder a oportunidade que Deus está dando novamente para nós. Não vamos fazer igual Belsazar. Vamos seguir os conselhos de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou a luz do mundo, o pão vivo que desceu do céu, a água. E beber desta água nunca mais terá sede. Era para estar todo apagado os seus pecados, mas ele não buscou adorar a Deus. Buscar-me-eis e me achareis. Ele não buscou. Se não buscou, não achou a salvação. Perdeu a salvação, Belsazar. E aqui, Tekel. Tekel quer dizer pesado fora. Foi medido, foi avaliado. Mas não encontrou o ideal de Deus. Tekel é pesado. Isso, né? Pesado, avaliado. Foi contado, foi avaliado se arrependeu para poder passar a borracha, porque quando conta os nossos pecados, contou multidão de pecado ou pouco pecado, não importa. Se tiver 1000 pecados, tiver um pecado, está perdido do mesmo jeito. Tem que se arrepender, confessar o nome de Jesus. Porque aquele que confessa, alcançará misericórdia. Perdão de Deus. Com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Jeremias 31:3. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, verso 6. Buscai o Senhor enquanto está perto. Invocai-o enquanto se pode achar. Então ele foi contado 2 vezes e quando lhe foi pesado, não recebeu perdão. Né? Não se equiparou com a justiça de Deus na balança, né? Está aqui a balança no tempo de Babilônia, 2 pratos, né? Equilibrado no meio, os 2 pratos, aquela balança. Então tinha um peso e tinha que equilibrar o peso. Tem que estar igual. Senão estava em falta. Então o que faltava para completar ele? O temor de Deus. Temor de Deus. Então está aqui. Ó. Justiça de Deus. Só Deus pode nos dar o equilíbrio. Quando nós seguramos na mão dele, pedimos perdão, então se equilibra. E estamos salvos. Quando temos Jesus, a justiça de Deus. Então, nós somos dignos em Jesus da vida eterna. Não em nós, mas em Ti, Senhor. Somos dignos de entrar no reino de Deus pela bondade, compassiva, misericórdia, o amor de Deus por nós. Jesus é a salvação. E nenhum outro é a salvação. Só Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E aqui, no Mene 2 vezes, Tekel foi pesado e não alcançou a justiça de Deus porque não buscou. E por fim, Parsim, ou Parzim, língua aramaica, que simboliza no hebraico divisão. Então perdeu o reino, perdeu a honra, a majestade, o ouro, a autoridade. Perdeu a salvação, que foi a sentença. A sentença foi dada e executada. Parsim. Então Daniel interpretou. Você foi contado, você foi avaliado e não esteve no padrão de Deus, porque não buscou a Deus. E então veio a sentença e a execução da sentença. Perdeu o reino. E nós, se não tivermos Jesus, vamos perder o reino, mas é o reino eterno. Vamos perder o reino de Deus. Belsazar perdeu o reino da Babilônia. Os persas e os medos, Ciro e os demais, essa aliança dos medos com os persas, naquele mesmo dia, entraram na Babilônia e foi o fim do reinado e da vida de Belsazar. Ele perdeu o reino, perdeu a vida eterna. Se a gente não vigiar, se a gente não se arrepender
e confessar o nome de Jesus, nós podemos perder o reino de Deus. Porque Jesus falou, arrependei-vos e convertei-vos, é chegado o reino de Deus. A mensagem foi dada para Belsazar, arrependei-vos. Arrependei-vos, ele não se arrependeu. Perdeu o reino da Babilônia. Perdeu a glória, a majestade e o poder. E perdeu a vida. E nós podemos perder a vida eterna e perder o reino de Deus se a gente não se arrepender, se não confessar o nome de Jesus, não buscar a luz e buscar a sua justiça, adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar, porque o seu juízo chegou. O juízo que aconteceu com Belsazar, com a Babilônia, está acontecendo agora. Ele está me julgando. Todos somos como Belsazar, mas com oportunidade de se arrepender. Porque ele teve oportunidade. O pai pregou para ele. Daniel pregou para ele. Sadraque, Mesaque e Abednego, que estavam no reino da Babilônia, pregaram para ele. Ele não quis aceitar. A decisão é nossa. Para não cairmos no erro de Belsazar. Foi contado, foi pesado e achado em falta. Faltou fé, faltou perdão na vida dele, faltou a humildade, a adoração, para que ele pudesse então encontrar o verdadeiro Deus, a verdadeira salvação e prosperar diante de Deus com a vida eterna. Aqui diz, né? Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestisse Daniel de púrpura e lhe pusesse cadeia de ouro ao pescoço. Daniel foi honrado. Daniel interpretou a mensagem do juízo de Deus. Que possamos nos arrepender, que possamos nos fortalecer no Senhor Jesus, na palavra do Senhor, para que possamos naquele dia sermos contados, pesados e perdoados e salvos e entrar no reino de Deus. Não sermos encontrados em falta. Falta de amor, de fé no Senhor Jesus. Falta de humildade, de alegria, gratidão. Falta de adoração, falta de comunhão. Possamos achar-nos na fé, na paz do Senhor Jesus. Achados na luz de Jesus. Perdoados por Jesus. Santo Deus e Pai, obrigado, meu Senhor. Obrigado por tudo, meu Pai, tua palavra é verdadeira e fiel. Nos abençoa, Senhor, nos dê entendimento. Abre a nossa mente e coração. Teu Espírito Santo venha sobre nós, ó Senhor, pecadores que somos. Ah, Senhor, nos perdoa. Tenha piedade de mim, de todos. Ó, meu Senhor, dá-nos a fé. Em nome de Jesus, nos dê o perdão, a salvação, a justificação, a santificação, a glorificação. Teu perdão é tudo para nós. Mas nos dê também a santificação, o poder para andarmos na luz. Temos força para testemunhar de Ti, mostrar que o Senhor está conosco. Nos dê força, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem, se inscreva no nosso canal e participe da série do livro de Daniel. Vamos estudar bastante o livro de Daniel. Se inscreva e vamos estudar e aprender. Qualquer dúvida, pode comentar, deixar sua pergunta no comentário e vamos interagir, vamos então aprender e se fortalecer na fé do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.